Fala pessoal, tudo bom? Vamos responder aqui uma questão de um dos nossos alunos, que ele nos indaga aqui se é possível no Power Apps incluir em um questionário uma questão em escala de Likert, ok? Para armazenar dados no SharePoint. Primeiramente, só explicar aqui para os demais colegas o que é a escala de Likert, para quem não sabe, né? É uma escala muito comum quando a gente faz pesquisa de opinião, tá? É aquela famosa escala de 5 pontos, geralmente, e essa escala de 5 pontos ela varia de um extremo negativo para um extremo positivo. Por exemplo, isso pode ser representado visualmente, né, como a gente está vendo aqui no Google, ou às vezes por texto. Por exemplo, discordo totalmente, discordo, sou neutro, concordo ou concordo totalmente. Então, ele é uma forma de te dar mais a percepção de intensidade. Então, quando você pergunta a opinião de alguém, às vezes a pergunta nem é sim nem é não diretamente. Às vezes é uma coisa no meio termo, às vezes a pessoa mais concorda do que discorda, e a escala de Likert ela serve para esse tipo de gradação. Nós vamos fazer isso aqui então, um exemplo utilizando o Power Apps. Deixa eu abrir aqui o nosso Power Apps, ok? Antes de fazer aqui a construção da escala de Likert de exemplo, nós vamos criar uma base de dados de exemplo. Uma base de dados bem simplesinha, tá? Nós vamos lá no SharePoint. Eu vou abrir aqui o meu SharePoint aqui do nosso curso e vou criar uma nova lista, tá? Você vem aqui em novo, lista. Nós vamos usar uma lista de SharePoint como base de dados para criarmos lá o nosso aplicativo. Vou criar aqui uma lista em branco, vou chamar isso aqui ó, de pesquisa de opinião, tracinho, funcionários, sei lá. Ou, aliás, vou colocar aqui, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa na rua, né? Você está tabulando esses resultados. Então, pesquisa de opinião, população. Um nome aqui aleatório. Então, imagine que tem alguém fazendo uma pesquisa, né? A pessoa está lá captando essas informações, agora ele quer tabular isso no SharePoint. Então, primeiro tópico aqui da pesquisa, a gente colocaria o nome, né? Deixa eu mudar aqui a primeira coluna para armazenar o nome da pessoa. A segunda coluna aqui que a gente precisa criar seria a pergunta propriamente dita, né? Qual é a pergunta que você quer incluir? Eu vou colocar aqui um exemplo. Se a gente quiser saber o sexo da pessoa que está respondendo, né? Vou colocar aqui uma coluna do tipo opção. Vou colocar aqui sexo. E vamos colocar aqui, ó, masculino, feminino, masculino, feminino. E hoje, né, muito comum, prefiro não informar, né? Então, às vezes tem essa situação. Vamos colocar aqui essa nova pergunta e ele criou aqui já minha coluna, ok? E eu vou colocar agora uma coluna a respeito do que realmente a gente quer gerar de escala de Likert, tá? Existem várias formas de criar uma escala de Likert usando essa questão do Power Apps, mas eu estudei aqui e consegui pensar na solução que eu achei mais simples para a gente implementar, ok? E configurar lá no Power Apps. Qual seria a solução mais simples que eu imaginei? Você vai criar uma coluna do tipo opção, tá? Então, do tipo opção, e aí você vai colocar aqui, por exemplo, você concorda com, vamos pegar uma pergunta aqui que está bem em voga agora, né? Com o monitoramento do Pix pela Receita Federal do Brasil, RFB. Né? Vamos colocar essa pergunta aí, colocar um tema logo polêmico, para ninguém esquecer aqui do conteúdo, ok? Você concorda com o monitoramento do Pix pela RFB? E aí aqui a gente vai colocar nas escolhas a escala. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, discordo totalmente. Então, meu irmão, eu acho que não tem que monitorar nada, né? Discordo totalmente. Ou eu discordo, não sou tão radical assim, né? Ou seja, existe alguma abertura ali de convencimento. Aqui eu tenho neutro, que ele é indiferente, ele não tem uma opinião formada, digamos assim. Neutro. Peraí, acho que eu não salvo. Neutro. Pronto. Tem o concordo, pessoal a favor, e tem o que concorda com concordo totalmente. Ou seja, ele está com a opinião formada ali, né, de que é a solução que tem que ser feita, é monitorar o Pix mesmo, e ele tem argumentos, inclusive, para defender isso. Então, aqui, imagine essa escala, né, de Likert colocado aqui no SharePoint dessa forma, eu vou salvar. Só para a gente ver como vai ficar, vou parar por aqui, tá? Só essas 3 perguntas.
Vou preencher alguns registros para vocês verem como que vai ficar isso na prática. Então, eu viria aqui adicionar novo item. Vou colocar aqui, por exemplo, Carlos. O Carlos, sexo masculino, ele discorda totalmente dessa medida. Então, vou salvar. Veja como é que ficou aqui na base, né? Vou colocar aqui a Maria. A Maria, ela é neutra. Então, ela ainda não tem uma opinião formada sobre isso. E vou colocar aqui o José. E ele, digamos assim, que ele discorda. Está ali ainda, né? Aberto, quem sabe, a conversa. Então, eu poderia ter aqui uma base com milhares de registros, né? Eu posso, inclusive, pegar uma base de dados em Excel. Imagine que você fez um formulário, salvou isso no Excel, eu posso vir aqui e colar já as respostas feitas. Mas aqui só para ilustrar a nossa base de dados. Com a nossa base de dados feita, agora eu vou lá para o Power Apps para poder criar essa escala. Vamos lá no Power Apps, eu criei aqui já uma tela em branco. E a primeira coisa que eu preciso é me conectar com aquela base de dados que eu acabei de criar. Então, eu vou aqui em dados, adicionar dados. Como eu criei no SharePoint, então eu vou digitar aqui SharePoint, ele vai ser o meu conector. Seleciono aqui a minha conta. Vejo que ele apresenta aqui os sites de SharePoint que eu tenho disponível. Eu vou escolher aqui o do curso. E eu vou pegar aqui, ó, pesquisa de opinião da população, que é aquela lista que eu acabei de criar. Me conecto. Nesse momento, eu conectei o aplicativo com a base de dados, ok? Agora eles vão se conversar. Agora eu preciso ver esses dados. Eu vou colocar aqui uma lista, uma galeria. Vou inserir aqui uma galeria vertical, que é para a gente poder visualizar aqueles dados aqui no nosso Power Apps, tá? Criei a galeria, eu venho aqui em dados, ó, no botãozinho acima, e seleciono pesquisa de opinião, que é aquela base de dados. Ele vai reconhecer e vai trazer aqui. Veja que ele está aqui esperando uma foto. Como eu não cadastrei foto, eu vou apagar esse campo. Vou arrastar o nome da pessoa para cá. Vou diminuir aqui o tamanho do campo também, que não precisa disso tudo, né? Masculino, ok. Então, e vou salvar aqui do lado, vou Ctrl C, vou copiar esse objeto, Ctrl C e Ctrl V no primeiro cartão da minha galeria, tá? Quando eu copio e colo aqui, veja que ele replica aqui embaixo para todo mundo. O que eu quero aqui? Eu quero saber qual a opinião dele. Então, eu vou aqui lá na barra de fórmulas, né? Se você assistiu lá nossos vídeos falando sobre galeria, você vai entender isso aqui facilmente. Então, você vai clicar aqui e aqui no campo texto, você vai lá no desitem, ponto. Qual é a informação que eu quero trazer? Você concorda com o monitoramento do Pix. E aí, não basta eu só colocar assim, eu tenho que colocar um outro atributo, que é o ponto value. Por quê? Porque essa variável, ela é uma variável do tipo opção, do tipo escolha. Então, você sempre tem que colocar o ponto value. Olha lá, tá vendo? Aí, agora sim, ele reconheceu o conteúdo aqui, ok? David lá, o Carlos, aliás, discorda totalmente, Maria é neutra e o José discorda, ok? Vamos colocar depois um que concorda aqui, né? Vamos colocar logo para a gente ter mais uma base aqui. Vou colocar aqui a Marluce. Ela concorda totalmente. Vou salvar. Vou voltar aqui no meu Power Apps, atualizar minha base de dados. E agora a Marluce apareceu ali embaixo. Pronto, só para a gente ter a representatividade aqui, né? Vou inserir agora o formulário, tá? Por quê? Porque é por meio do formulário que nós vamos incluir uma questão em escala de Likert. Tá? Formulário de edição. Então, arrasto para cá. Conecto também os dados, que é o mesmo dado, né? Que é a pesquisa de opinião. Sempre que você cria um formulário, você tem que conectar a base de dados, que é para ele poder criar os campos de preenchimento. Veja que ele criou aqui, ó, título, que é o nome da pessoa, o sexo e se ele concorda ou não. Eu vou colocar aqui ele organizou em 3 colunas. Eu vou colocar em uma coluna só, aqui no meu Power Apps, que aí ele distribui dessa forma, eu acho melhor para visualizar. Ok? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu arrastar um pouquinho para cima. Vou arrastar a galeria para cima, porque eu vou precisar de um espaçozinho a mais aqui embaixo. Pronto. Não vou mudar muita coisa, tá? Vou direto ao ponto aqui. Como que eu faço a questão da escala de Likert? Primeiro, eu tenho que conectar esse formulário à minha galeria, tá? Tudo que eu selecionar na galeria, eu quero que apresente no formulário. Do jeito que está hoje, não está conectado. Deixa eu dar o play aqui, ó. Veja que quando eu dou o play, eu clico aqui na galeria e o formulário não está apresentando nada. Então, para mudar isso, eu tenho que vir aqui no meu formulário, lá na parte de item, né, na propriedade item, e eu vou dizer, ó, lá na galeria 1, na gallery 1, ponto, selected, ou seja, o que tiver selecionado nessa galeria 1,
eu quero que apresente aqui no formulário, ok? Então, você vai dar aqui o play, ó, Carlos agora está aparecendo aqui. Quando eu clico em Maria, aparece aqui. Quando eu clico em José, aparece aqui, beleza? Então, eu conectei o formulário à minha galeria. E eu vou colocar aqui um botão, antes de seguir, vou colocar um botão para toda vez que eu alterar uma informação aqui no formulário, ele salvar na minha base de dados e apresentar na galeria. Tá? Então, eu vou colocar aqui um botão de salvar. O que esse cara vai fazer? Lá na propriedade onSelect desse botão, né, que é quando ele for clicado, eu vou colocar o Submit Form. Submit Form significa o quê? Envie os dados do formulário para a base de dados. É isso que ele vai fazer. Vamos testar? Vou dar o play. Ao invés de chamar Carlos aqui, eu vou chamar Carlos Augusto. E vou salvar. Veja que aqui, ó, na minha base de dados, ele já salvou. Ok? Então, toda vez que eu clicar no salvar, ele vai pegar a informação que está aqui e vai jogar na minha base de dados, inclusive lá no SharePoint. Continuando aqui, agora vamos para a tal escala de Likert. Do jeito que está aqui, já é uma escala de Likert, ok? Eu tenho os 5 elementos. Mas se você quiser apresentar isso da forma que é mais comum, qual que é a forma mais comum? É aquele botãozinho que você vai clicando no botão e ele já tem as opções ali de escolha, tá? Que seria basicamente a opção do que ele chama aqui de rádio, tá? Nós vamos abrir aqui o formato, ó. Como é que eu vou inserir aqui o rádio? Eu vou esticar esse formulário, deixa eu descer o botão aqui. Vou esticar esse formulário, que eu vou precisar de mais espaço, ok? Opa, peraí, cadê? Aí, pronto. Estiquei ele. E nesse cartão aqui, ó, que tem a informação do Likert, né, que eu quero alterar, eu vou criar um espaço maior aqui, ó, tá vendo? Eu vou esticar esse cartão, tá? Isso aqui a gente chama de cartão, tá? Na aula que a gente fez sobre formulários, a gente explica detalhadamente isso. Então, isso aqui é um cartão. Dentro desse cartão, eu tenho dois objetos, que é o título, que é esse nome aqui, você concorda com o monitoramento, e o botão aqui de seleção. Eu vou criar aqui uma nova opção, que é a escala de Likert, que é o mais comum de usar na escala de Likert. Vou inserir aqui, ó, vou lá em cima inserir, e vou colocar a entrada, que é esse campo aqui, e vou escolher o rádio, tá vendo aqui, ó? Que é aqueles botões que geralmente a gente usa quando a gente quer respostas de seleção exclusiva, né? Então, vou colocar aqui rádio. Aqui ele está pedindo para desbloquear, não tem problema, você desbloqueia. E aqui eu vou colocar, ó, bem aqui embaixo, o meu sujeito. Só que agora eu tenho que configurar esse cara, tá? Eu tenho que fazer com que o que esteja sendo apresentado aqui seja o que está aqui nas listas de opções da minha base de dados, tá? Primeira coisa, eu tenho que mudar, ao invés de 1, 2 aqui, ó, eu vou lá na parte de itens, vou apagar, e eu vou colocar aqui as alternativas de resposta que eu tenho. Quais são? Vamos lá de novo. Discordo totalmente. Essa é a primeira alternativa. Você vai abrir aspas, colocar o conteúdo, ponto e vírgula, abre aspas de novo, e aí você vai colocando um por um. Discordo, ponto e vírgula, abre aspas, neutro, ponto e vírgula, concordo, ponto e vírgula, e concordo totalmente. Fechou. Isso aqui entre colchetes, ok? Olha lá como é que ficou. Deixa eu esticar aqui. Pronto. Esse aqui é o formato mais comum quando a gente trabalha com escala de Likert, tá? Vamos lá, então. Fiz isso aqui. Agora, vamos lá. Quando eu clico aqui, ó, veja que ele não está fazendo nada ainda. Se eu colocar aqui salvar, nada mudou. Por quê? Porque esse objeto que eu acabei de incluir, esse rádio, ele não está vinculado ao meu formulário. Eu preciso vincular esse cara aqui ao formulário como um todo. Por quê? Porque aí ele vai se vincular à base de dados. Tá? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que dizer para esse rádio aqui que a opção que tem que estar selecionada é a opção padrão, ou seja, a opção default do item que tiver selecionado. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na propriedade default, tá vendo aqui, ó? Hoje ela está em branco. Você vai colocar o thisItem. O que é o thisItem? O thisItem, né? É o item que está selecionado naquele momento. Ou seja, quem está selecionado nesse momento? O Carlos Augusto. Então, o Carlos Augusto é o item. Aí eu vou colocar ponto, ok? E nós vamos colocar aqui o selected, desculpa, o Pix. Esse aqui, ó. Você concorda com o monitoramento do Pix? Ok?
que está faltando aqui? Essa coluna, essa variável é do tipo escolha. Sempre que você tem variável de tipo escolha, para você chegar no conteúdo, você tem que colocar o ponto value. Olha o que aconteceu lá no meu disco, lá no meu rádio. O discordo totalmente agora ficou selecionado. Automaticamente ele selecionou. O que acontece? Toda vez que eu mudar o meu formulário, automaticamente ele vai mudar esse conteúdo. Vamos testar? Vou dar o play. Vou clicar aqui em Maria. Veja, ó, foi aqui para neutro. Vou aqui para José, discordo. Vou para Marluce, concordo totalmente. Ou seja, a partir desse momento, o rádio aqui, esse objeto, está lendo o item que está selecionado naquele momento e está buscando a resposta da pergunta se você concorda com o monitoramento do Pix. Então, até agora está funcionando. Se eu jogar aqui agora, imagine que a Marluce, eu quero dizer que ela não concorda mais totalmente, que ela agora é neutro. Quando eu apertar em salvar, veja que nada aconteceu aqui na Marluce. Por quê? Porque eu não configurei ainda que essas alterações aqui de seleção devem ser enviadas para a base de dados, ok? Se eu usar o de cima, esse de cima está funcionando. Quer ver? Se eu vier aqui, ó, e colocar neutro e salvar, agora ele seleciona. Ou seja, esse objeto de cima, ele está com esse vínculo completo. Não somente de leitura do que está na base, como de escrita na base de dados. A leitura da base de dados nós já configuramos, que é o default, ok? Tudo que tiver lá no default, se eu clicar aqui, ó, ele vai ler e trazer. Agora eu tenho que configurar a escrita na base de dados, ok? Vamos lá, como é que eu faço isso? Eu clico, é bem simples, gente. Você clica aqui no rádio e você vem aqui em update. Desculpa, não é aqui não. Você vai clicar no cartão, nesse cartão aqui do formulário, que contém esses 3 objetos. E no cartão é que você vai procurar a propriedade update. Tá vendo aqui, ó? Update. O que ele está dizendo aqui, ó? Que ele vai dar o update considerando, ó, o data card, que é esse objeto aqui, ó, que está em verde agora. Data card value set ponto selected. Mas não é esse cara que eu quero usar. Eu quero usar o outro, que é o rádio. Então, eu vou selecionar o nome dele, ó, rádio 2, vou copiar, vou voltar lá na propriedade update e vou apagar o que está lá e vou colocar o rádio 2 é que agora vai ser o objeto que vai determinar a escrita na base de dados. E vou colocar aqui, o rádio 2 ponto selected. O que tiver selecionado nesse rádio 2. Vamos ver como é que ficou? Vou dar o play. Vou colocar aqui agora que o José ele concorda totalmente. Vou salvar. Olha lá, agora ele atualizou na minha base de dados. Ok? Só que agora você não precisa mais desses 2 objetos, né? Aqui do combo box, né? Da caixa de seleção aqui, e ao mesmo tempo do rádio. Não, agora você vai apagar o anterior, né? Eu vou apagar esse cara aqui, ó. Delete nele. Vou subir esse sujeito para cá. Veja que ali em cima deu uma mensagem de erro. Gente, toda vez que você apaga um objeto de um formulário, essas mensagens de erro são normais. Você vai tratar esse erro. O que ele está dizendo aqui? Quando eu clico aqui, ó, editar na barra de fórmulas, é a propriedade de localização desse objeto que estava indexado, ele estava associado àquele outro objeto que eu apaguei. Então, é só vir isso aqui, ó, e apagar tudo, que ele vai tirar o erro, ok? Vou dar o play aqui, vamos ver. Agora eu vou salvar. José neutro. Salvou. Olá, José ficou neutro. Vou selecionar o Carlos. Carlos agora concorda totalmente. Vou salvar. Olha lá, funcionando perfeitamente o registro aqui na galeria. E será que na minha base de dados também tá guardando essa informação? Vamos ver? Carlos Augusto. Aqui ele concorda totalmente, né? Vamos lá na base. Vamos lá, Carlos Augusto. Vixe, o nome dele nem está aqui. Por quê? Porque eu tenho que atualizar meu navegador aqui, né? Vou apertar aqui para atualizar. Agora sim, ó, Carlos Augusto está aqui e ele concorda totalmente. Então, a informação está chegando na minha base de dados e está funcionando perfeitamente bem, ok? Então, galera, esse é o conteúdo, tá? Para vocês usarem a escala de Likert. E essa lógica que eu usei aqui, você pode usar para qualquer outro objeto. Pode ser aquelas multi-escolhas, aí vai depender do seu caso específico. Mas a lógica de funcionamento vai ser basicamente essa, tá? Espero que tenha sido útil aí. Um grande abraço, até mais.